Então, beleza, galera. Ó, esse material aí, que eu já mandei no grupo para vocês, ele vai destacar, em especial, os projetos de mineração que a gente tem como, digamos assim, carro-chefe, né? Como as atividades mais importantes de mineração que acontecem no nosso país. Eu senti falta, mas eu vou falar sobre ele mais na frente, eu senti falta sobre o maciço do Urucum, que é exatamente essa partezinha bem aqui que eu cortei, ó. Só não trouxe porque senão a gente ia esticar muito na conversa, tá? Mas o maciço do Urucum acho que também deveria ter recebido aí um destaque em relação ao material que tem no livro. Porém, eu entendi porque eu acho que ele quis deixar mais amplo nessa explicação. Tipo, os principais produtores, e não só de um tipo de mineral, mas de várias outras classificações minerais. E o maciço do Urucum, ele tem um destaque maior, como a figura aí destaca, nos metais ferrosos, né? Então, acho que foi mais por isso, mas mais na frente eu vou falar também sobre esse maciço para que vocês tenham uma noção sobre ele, tá bom? Então aqui, galera, a gente vai falar sobre 4 grandes projetos, mas a gente pode incluir ao projeto do Grande Carajás, né? O projeto também de Trombetas, tá? Então são 4 que a gente vai falar aqui, mas em linhas gerais a gente pode encontrar 3, porque Trombetas fica dentro do Grande Carajás, tá bom? Mas a gente chega lá. Então nós vamos ter uma fala aqui inicial, ó, sobre o quadrilátero ferrífero, que é um dos mais importantes do país, tá? Que é um projeto de instalação não só voltado para a extração de mineral, mas também no desenvolvimento de infraestrutura que serviria como uma forma de facilitar a produção e também o escoamento dessa produção. Ok? Um outro projeto que a gente vai destacar, esse aqui tem uma relevância muito grande, né? Em vários aspectos, que é o projeto Grande Carajás, que ocorre lá no Pará, também vai na mesma linha. Ele está voltado em cima da questão não só da produção, mas também no desenvolvimento de infraestrutura que possa atender não só a produção, mas também o escoamento dessa produção. Okay? Um outro que a gente vai falar também é o projeto Trombetas, que, como eu disse, ele fica, basicamente ele é incluído, né, dentro do projeto Grande Carajás. Como podem observar, ele também acontece no Pará, na região norte. E nós temos ainda a Serra do Navio, que é um outro projeto que acontece lá no Amapá, beleza? Então, se vocês tiverem algum tipo de situação, de questão que fale sobre as áreas, né, onde ocorrem esses projetos minerais, percebam que eles se concentram principalmente em 3 estados. Em Minas Gerais, lá no Sudeste, no Pará, no Norte, assim também como no Amapá, que também fica na região Norte. E eu coloquei esse mapa aqui para que visualmente vocês pudessem encontrar cada um, tá? Eu ia até pintar aqui os quadrinhos e acabei esquecendo. Como eu disse para vocês, por conta da correria, foi muito puxado. Amanhã de novo, né? Mas eu vou tentar fazer logo o material todo hoje à noite para a gente poder destacar isso mais na frente, beleza? Então vamos lá, né, galera? Então a nossa aula, como eu ia falando, ela vai destacar sobre os projetos minerais presentes no nosso território. A gente já viu em materiais anteriores que a atividade de mineração ela é uma atividade muito forte no Brasil. Apesar de ainda não receber todo o investimento e toda a atenção que deveria receber, ou na intensidade como outros países aplicam, né, esse setor, mas o Brasil, como a gente viu, ele é o 5º país com maior potencial mineral do planeta, ficando atrás apenas aí de Austrália, Estados Unidos, Canadá, Rússia. A gente também tem a China, dependendo do tipo de mineral que a gente for levar em consideração. Bom, então o Brasil ele apoia a sua atividade de mineração em cima de 4 grandes projetos. E aí nós vamos começar aqui falando sobre o projeto
conhecido como quadrilátero ferrífero. O nome quadrilátero ferrífero é porque exatamente ele forma, né, as suas áreas de exploração, ela forma um quadrado, podemos dizer assim, entre alguns municípios que são muito importantes lá no estado de Minas Gerais, tá? Inclusive, no material, vocês podem encontrar a imagem mostrando sobre esse quadrilátero. Então, o quadrilátero ferrífero, como a gente colocou aqui mais em cima, ó, ele é uma das principais regiões exploradoras do país. Existe um outro dado interessante sobre Minas, é que praticamente 70% das grandes companhias, das grandes mineradoras que atuam no Brasil se encontram em Minas Gerais, né? Então é uma área realmente de grande importância. A gente vai até achar um pouco estranho porque ela não chega a ser a área mais rica em termos de minerais no território brasileiro. Mas é nela onde se extrai boa parte desses minerais, beleza? Então já um destaque aí é que ela se apresenta como uma das principais regiões de exploração mineral do país. Alguns minerais aqui que podem ser encontrados nesse quadrilátero, a gente tem aí principalmente o ferro, o manganês, o cobre e o níquel, né? Tem outras também que a gente pode encontrar, como a bauxita, né? Mas eu coloquei só alguns que são assim mais, que merecem um maior destaque, tá? De extração na região. É importante também a gente destacar como que esses minerais eles escoam nessa área, né? Aí eu coloquei aqui que o escoamento, eu fui um pouco repetitivo, né? Que o escoamento da produção é escoada por dois corredores, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre eles. Então a gente tem tanto a utilização de ferrovias, como também a utilização de portos que facilitam o deslocamento do que é produzido, do que é extraído dessa área, tá? E também é importante a gente destacar que toda a produção ela serve para atender tanto a demanda da indústria brasileira, como também boa parte dessa produção é destinada para outros países. E aí a gente destaca em especial a China, que é uma das maiores parceiras que a gente tem nesse setor de mineração, beleza? Então, voltando, né? Os dois canais, as duas vias, ou os dois modais mais utilizados para escoamento da produção lá no quadrilátero ferrífero, no sudeste do país, como eu disse, são as ferrovias, as estradas de ferro, entre elas, né, as principais, a ferrovia Vitória-Minas e também a ferrovia Central do Brasil, tá? São aí as duas ferrovias mais utilizadas, mais importantes, onde ocorre o maior fluxo desse escoamento de produção. Então é por essas vias, né, por essas ferrovias, que essa produção ela é levada até os portos de Vitória e também de Tubarão, assim também como de Serpentina, que fica no Rio de Janeiro, tá? São os três portos mais utilizados para o escoamento da produção, né, desse quadrilátero ferrífero. E como eu ia falando, ó, ele tanto é utilizado para abastecer o mercado interno, como também é utilizado para o mercado externo, ou seja, tanto o consumo do que é produzido no quadrilátero, ele acontece no nosso país, até levando em consideração que o Sudeste é a nossa região mais industrializada, né? Então existe essa demanda por minerais, tá? Mas uma parte do que é produzido, ele também serve para abastecer o mercado externo, né? Ou seja, ele é destinado para a exportação, beleza? Então esses são os pontos principais que vocês precisam entender sobre esse quadrilátero ferrífero. É claro, galera, se a gente fosse explorar mais esses temas, a gente teria outros pontos a considerar. Mas eu confesso para vocês que esses são sim os principais, né? São aqueles que realmente a maioria das questões elas costumam cobrar, beleza? Vou só desligar esse somzinho que eu acho que dá para vocês. Aí, beleza? Então vamos lá, deixa eu só reformular de novo, né? É uma das regiões
mais importantes, né, para a exploração de minerais aqui no Brasil. Alguns dos minerais com ferro é o que predomina, por isso que eu coloquei o ferro em primeiro, beleza? Mas também se produz manganês, cobre, níquel, bauxita e vários outros. O escoamento ele se dá principalmente por ferrovias. As principais ferrovias é a Vitória Minas e Central do Brasil, que levam essa produção até os portos de Vitória, Tubarão e Serpentina, no Rio de Janeiro. Tá bom? E lembrando, né, a sua produção abastece tanto o mercado interno como também é voltada para a exportação. Quadrilátero ferrífero. Subindo agora lá para a região norte, ó, nós vamos aqui nessa parte aqui já até um pouco mais abaixo, né, mais ao sul da região norte, podemos dizer assim, que é o projeto Grande Carajás, tá? É importante a gente destacar o seguinte, galera, que em 1950, principalmente, existia um investimento muito pesado na indústria de base aqui no Brasil. E existia também uma preocupação, e essa preocupação ela se estendeu até os governos militares, em desenvolver ou criar investimentos que pudessem aumentar a capacidade da região norte, principalmente a região amazônica. E o projeto Grande Carajás ele nasceu exatamente em cima dessa necessidade. Tá? Então, o projeto Carajás, assim como a Zona Franca de Manaus, né, foram políticas públicas desenvolvidas pelos governos que tinham como principal objetivo ocupar essa região norte. Historicamente, e até os dias atuais, é a região com a menor concentração de população. Né? Então, construir atividades econômicas importantes e de grande relevância para a região norte seria também uma forma de atrair pessoas para aquela região. Tá? Então, o projeto Grande Carajás ele vai ter exatamente esse objetivo. Tá? Como eu coloquei ali, ó. Ele foi criado para viabilizar, né, a exploração mineral da região norte. Ele contém a maior reserva mundial de minério de ferro. É um minério de ferro de alto teor, né? Tem um minério de ferro de baixo teor, que é aquele que produz muito rejeito. Depois nós vamos até falar sobre problemas ambientais em materiais futuros. Aí eu explico para vocês um pouco melhor sobre essa história de rejeito, né? Então, quando ele fala de alto teor, é quando você tem uma grande concentração desse mineral naquela rocha, né? Então, você produz pouco rejeito e consegue extrair mais mineral. O de baixo teor é o contrário. Você produz mais rejeito, que é aquela terra, digamos, aquela lama, né? Que é produzida a partir dessa separação de mineral de rocha. E aí você tem menos ferro e mais rejeito. No de alto teor, que acontece lá no Carajás, você tem mais mineral e menos rejeito, tá bom? Que é o diferente do que acontece em Minas. Em Minas, o mineral de ferro lá ele é de baixo teor, então você produz muito rejeito e pouco mineral, tá certo? Então ela é considerada a maior reserva do planeta, né? Quando se fala desse mineral de ferro de alto teor, tá bom? Ele faz parte, ó, como eu ia falando, né? Ele faz parte do projeto para o desenvolvimento, né, da região amazônica. E esse projeto, que se inicia principalmente na década de 50, ele é voltado também para outros setores. Aí eu destaquei aqui, ó, também se desenvolveu no sentido ligado à agricultura e à pecuária, assim também como a metalurgia. Tá? Outro ponto era que esse projeto ele serviria também como desenvolvimento de infraestrutura, como a instalação de ferrovias, energia elétrica na região, que era muito carente, né, desse tipo de infraestrutura. E outro também seria o questionamento sobre os impactos ambientais. Eu vou tentar contextualizar melhor esse final aqui, que realmente eu saí coletando o que é mais importante. Galera, segundo alguns especialistas no assunto, né, a reserva do Carajás, no caso o projeto Grande Carajás, que tem como objetivo extrair esses minerais dessas reservas, ele tem uma particularidade muito similar, né, num contexto mundial. Então acredita-se que quando você pega no conjunto dos minerais que essa área ela possui,
você não consegue encontrar características como essas em nenhum outro lugar do mundo. Tá? Então, é exatamente por isso que a gente deve sempre citar os impactos ambientais. Ou seja, não tem como você extrair de uma região com um potencial tão elevado, né, em presença de minerais, sem você degradar esse meio ambiente. Então, existe aí uma via de mão dupla. Uma positiva, porque reforça o potencial econômico e o setor de mineração no nosso país, mas, por outro lado, que impacta bastante o meio ambiente. E aí é por isso que muitas vezes a gente vê notícias sobre os garimpos ilegais lá na região norte, o desmatamento de áreas na região norte, até as queimadas de algumas reservas florestais na região norte, que futuramente essas áreas desmatadas e queimadas, elas servirão para extrair minerais. No início do ano a gente viu inclusive um projeto do governo que permitia, né, a exploração de minerais de reservas indígenas. Ou seja, é uma região tão rica nesse sentido que acaba, por outro lado, facilitando essa degradação ambiental. Tá? É muito importante a gente destacar isso. O Complexo do Carajás, como a gente chama, mas aqui, Projeto Grande Carajás, ele tem como um principal objetivo, eu falava no início, dar uma importância para a atividade de mineração na região norte, mas devido às suas características peculiares, né, a maior reserva mineral do mundo, em nenhuma outra parte do planeta você vai encontrar uma concentração tão grande, tão diversificada de minerais como lá nessa região, no caso no Pará especificamente, sem degradar o meio ambiente. Então, infelizmente, se é realmente necessário intensificar a exploração mineral na região, por outro lado, nós teremos problemas ambientais com certeza. Tá? Fica aí os esclarecimentos sobre o projeto Grande Carajás. E aí vem um outro projeto, que é o projeto Trombetas. O projeto Trombetas ele é basicamente uma extensão do Grande Carajás. Vou explicar aí. Ó. O Pará, galera, ele é considerado a maior reserva de bauxita, tá, do país. Mais ou menos 75% da bauxita produzida no nosso país, ela vem do estado do Pará. Então mostra aí o potencial e por que o mais importante, o maior projeto de exploração mineral brasileira se dá nessas áreas. Tá? A sua produção, ó, aí eu coloquei aqui para reforçar, ela está vinculada, né, ela está integrada ao projeto Carajás, como eu já havia dito, e ele se baseia principalmente na transformação da bauxita em alumina e também em alumínio. No caso, os primários, né, que servirão como matéria-prima para outros tipos de minerais, né, de outro tipo de bens de consumo. E, basicamente, ela é mais utilizada para exportação. É claro que existe uma demanda nacional, né, para esses dois tipos de produtos, né, alumínio e o alumínio. Mas, basicamente, ela serve para atender, em especial, a demanda do mercado externo. Tá? Só para a gente destacar aqui. Então, como eu falei, ó, essa área de Trombetas, tente destacar nesse sentido, que ela está mais voltada para a exploração e extração de bauxita. Enquanto Carajás ele foca mais na extração de ferro de alto teor. É claro que ele também explora outros minerais, mas o foco maior é o de ferro. Inclusive vocês vão ver aí no gráfico abaixo. Já existe uma extensão do projeto Carajás, que é o projeto Trombeta, que se especificou, né, se especializou mais na extração de bauxita para a produção de alumínio, e essa produção ela seria mais voltada para a exportação. Beleza? Só para destacar também, Trombetas é o nome de um rio muito importante na região norte, tá? É um dos maiores da região norte, e essa extração ela acontece principalmente à margem esquerda do rio, só para destacar mesmo. E o outro nós temos a Serra do Navio, né? Que fica lá no Amapá, bem aqui nesse chifrinho aqui, ó.
no nosso país. Okay? Ele foi implantado na década de 50 também. Ó. Okay? Muitos desses projetos, galera, eles foram bastante intensificados no período Vargas, certo? Então, o Vargas, como vocês sabem, ele foi um dos pioneiros da indústria nacional. Então, ele intensificou bastante a industrialização de base, principalmente essa indústria voltada à extração de minerais, como petróleo, carvão e outros minerais que o Brasil sempre teve esse destaque, tá? Então, ele foi implantado na década de 50 e ele já foi, né, a nossa principal reserva de manganês. Ele durou aí praticamente 40 anos, sendo o principal local, a principal reserva de onde se extraía manganês aqui do Brasil. Beleza? A instalação nessa região era uma tentativa de conciliar um desenvolvimento, né, estrutural maior lá no estado, assim também como a ocupação espacial. E durante muito tempo foi um dos estados com a menor concentração de pessoas, né, do país. Então, de um lado, você vinha a instalação do projeto para desenvolver estruturalmente a região e também para atrair pessoas que pudessem ocupar a região mais lá do extremo norte do país. Okay? É importante também destacar que essa transição de atividades rudimentares para a industrialização. Lembrei aqui a parte do texto que fala sobre isso. Até antes, né, da instalação do projeto Serra do Navio, a região ali, no caso o estado do Amapá, ele tinha como principal atividade econômica a agricultura e também a pecuária. Mas mesmo sendo atividades econômicas importantes para a região, elas ainda eram muito ultrapassadas, né? Você ainda utilizava muitas técnicas rudimentares, né? Com pá, animais puxando carroça e arado. Então eram técnicas bem antigas, um pouco arcaicas. Então a ideia de trazer o projeto para a região era exatamente promover uma transição, né? Você tirar o Amapá de uma característica rural, principalmente uma agricultura arcaica, antiga, velha, rudimentar, e transformar a região em um polo industrial, mais voltado à mineração, levando em consideração a potência, né, que a região tinha em relação ao manganês, tá bom? Então era basicamente isso. Então, sobre os projetos principais que vocês precisam lembrar, são esses 4 que no final das contas somam 3, né? Então nós temos um foco grande no sudeste, lá no estado de Minas Gerais, com o quadrilátero ferrífero, mas como vocês podem ver, né, a maior concentração dessa atividade ela acontece na região norte do país, especialmente no estado do Pará e logo depois o Amapá. Lembrando também que cada uma dessas regiões possui uma característica diferente no tipo de produto que eles extraem. No quadrilátero é mais o ferro, e aí geralmente o ferro de baixo teor, mas também tem o manganês, o cobre, o níquel, a bauxita. Lá no Pará você tem o ferro de alto teor, aí tem uma parte desse grande Carajás que foca, né, digamos assim, na extração de bauxita, que é trombetas, e quando se fala de manganês, lá na Serra do Navio. E aí, galera, aqui eu estava pensando, né, quando estava produzindo material, de colocar já os minerais. Mas aí eu vi que era muita coisa e a gente necessitaria de um outro material para ficar mais claro para vocês o entendimento. Eu vou só dar aqui um zoom para explicar superficialmente. E o nosso próximo material é exatamente sobre esses minerais aqui, né? É o que ele chama de principais jazimentos minerais. Então, como vocês podem observar no gráfico, o maior potencial mineral que o Brasil possui é o ferro. Quase 70% da extração mineral no Brasil se concentra no ferro, né? É o mineral mais abundante no nosso território, inclusive. E aí existem vários outros. Eu não vou dizer que em segundo é o ouro, porque não é, tá, galera? Aqui é um gráfico que ele é atualizado por semestre. Então, isso aqui eu tenho o gráfico do último semestre de 2019.
que o ouro estaria em segundo lugar. Porém, ele sempre muda. Então, agora no meio do ano a gente já vai ter um outro gráfico e possivelmente nós teremos um outro segundo lugar, um outro terceiro lugar, entende? É muito nessa linha, ok? Então, se a gente for analisar, a gente tem um potencial muito grande voltado para a extração de ferro e outros minerais, que inclusive nós vamos encontrar no material da próxima aula. Como, por exemplo, o ouro, né, que aí se apresenta como segundo lugar. Também o cobre, que fica muito próximo do ouro. Aí logo depois viria o ferronióbio, tá? E depois manganês, caolino e vários outros, o alumínio, né? Mas eu trouxe mais para não deixar esse espaço em branco mesmo. Para a gente ter uma noção aí básica, né? De quais são os minerais que a gente costuma extrair no território brasileiro, beleza? No mais, galera, era isso.